Estamos de volta com o Terra Viva Sustentável, hoje batendo um papo com a advogada Bárbara Rubim, ela que é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Ô Bárbara, você estava contando para a gente aí das várias modalidades de uso da energia solar, né? Então você deu o exemplo aí dessa, como é que chama mesmo? Geração compartilhada. Geração compartilhada. Ou você usou um outro nome? Locação. Também. Locação, né? Isso. Então, essa é uma modalidade, está crescendo essa modalidade? Está crescendo muito, exatamente porque ela vence essa barreira que tantos de nós temos, por exemplo, que é a falta de ter um recurso próprio para investir no sistema. Olha a gente só. tem outras modalidades, por exemplo, a gente tem o que a gente chama da geração junto à carga, que é efetivamente, né, quando um produtor ele instala um sistema na fazenda dele, ele instala junto na casa dele, que é onde ele vai usar essa energia. Só que se ele tiver uma área um pouco maior na casa dele, por exemplo, e um pouco mais de recurso disponível, ele pode instalar um sistema um pouco maior e mandar a parte da energia que esse sistema gera para alguma outra unidade que ele tenha que também esteja no nome dele. Então, vamos supor que ele tem duas fazendas, né? Ou uma casa principal e uma outra casa de equipamentos, que a gente vê que acontece um pouco. E são consumidores diferentes. Ele pode gerar em uma só e mandar a energia para outra, que é o consumo remoto. Dentro da mesma empresa? Dentro da mesma área de concessão da distribuidora. Área. Olha só, muito legal isso, hein? Ô, Bárbara, você sabe que aqui no programa a gente conversa muito com os produtores de todo o Brasil, né? Então, vou pedir licença um pouquinho, só para a gente fazer um registro aqui, pode ser? Eu quero aproveitar, né, para lembrar, né, que no começo do programa eu sempre deixo um recado para quem quiser sugerir tema para a gente discutir aqui no Terra Viva Sustentável. E nessa semana a gente recebeu uma dica do Neto Fernandes, produtor em Vargem Grande do Sul, que fica um município ali no pé da Serra da Mantiqueira, na divisa de São Paulo com Minas Gerais. O Neto pede para a gente trazer um pesquisador da Embrapa Gado de Leite para falar sobre o capim capiaçu, que tem dado bons resultados no trato do gado. Olha, Neto, a sua dica está anotada e a produção do programa está trabalhando o tema, viu? Logo, logo a gente faz um TS só sobre sistema de pastagem para gado de leite e o capim capiaçu, como você pediu. Um abraço para você, viu, Neto? Fica aguardando aí. Vamos voltar a falar de energia solar com a Bárbara. Bárbara, durante um bom tempo, a energia do sol, a energia do vento, elas foram chamadas de energias alternativas. Isso é passado, né? Isso é passado. Não se usa mais esse termo alternativa para elas, né? Hoje o que a gente usa, né, o que se convencionou chamar é que a gente fala que elas são as novas renováveis. Novas renováveis. Em oposição, por exemplo, às renováveis antigas, digamos assim, que a gente tem, que são as grandes hidrelétricas, né, que o Brasil se aproveitou muito, né, utilizou muito grandes hidrelétricas para construir a base da nossa matriz de energia. Então, hoje, 60% da nossa matriz de eletricidade no país vem de hidrelétricas, que é um dos problemas, por exemplo, que a gente vem tendo com as secas constantes, com a estiagem. É verdade. E aí, nesse movimento, acaba que a solar e a eólica têm ganhado bastante espaço. Para você ter uma ideia, Tobias, são fontes, a energia solar e a eólica também, elas tiveram uma queda de preço considerável ao longo dos anos, não só para o cidadão, que é o que a gente falou um pouco, desse tempo de payback, né, de retorno de 4 a 6 anos, mas também para essa geração de grande escala, que é a geração que é vendida, digamos assim, né, para a distribuidora, para alimentar a casa. Uma escala comercial, exatamente. Né? Tá. Uma escala de usina mesmo, de plantas. São essas grandes plantas que a gente vê passando. Ô, Bárbara, e tem alguma novidade que vem por aí? Por exemplo, eu sei que você tem muito contato com os pesquisadores, né? Você é especula, você é curiosa bastante, né? Está vindo alguma tecnologia nova nos próximos anos aí nessa área de solar, de energia do vento? Tem alguma coisa que você sabe que é futurista, que você poderia contar para a gente aí? Alguma tendência? A tendência que a gente tem visto no mundo inteiro e que está vindo para o Brasil um pouco mais lenta, mas que vai chegar, é o que você, né, estava conversando de carro elétrico, por exemplo, que são os sistemas de armazenamento, né? Se eu comentei com você, por exemplo, que o preço dos módulos fotovoltaicos, né, das placas, caiu 75% nos últimos 10 anos, o preço das baterias também caiu 80% nos últimos 10 anos. A bateria era um negócio caro, né? A gente que lida com televisão usa muito bateria de câmera, era caríssimo, agora está barateando também. Então, está ficando mais barato e está, inclusive, né, trazendo uma nova oportunidade
para aquele consumidor que não é atendido hoje pela rede elétrica, né? Que ou não tem acesso à energia, ou tem que usar geradores a diesel, O que são pessoal muito do caros. Brasil Profundo. Exatamente. Então, eles já podem cada vez mais, ainda precisa baratear um pouquinho mais para ser cada vez mais competitivo. Tá. Mas está ficando cada vez mais viável que eles instalem um sistema fotovoltaico, por exemplo, e ao invés de jogar essa energia para a rede elétrica, como a gente poderia fazer quando a gente é atendido pela distribuidora, eles armazenem essa energia na bateria para usar à noite quando o sistema não está gerando. Já tem plaquinha solar que faz isso, né? Tem algumas placas, você compra um kit e elas Isso. vêm junto com uma bateria. Vem uma bateriazinha. Vem com uma junto, né? bateriazinha, isso. Para poste, né? Para colocar em jardim, Exatamente, né? iluminação pública, costuma usar muito. pública. Esses sistemas que têm um porte um pouco mais reduzido, né? Um consumo Para bomba menos d'água intenso. também funciona, para cerca elétrica. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito legal. Então quer dizer que o acesso vai melhorar a essa tecnologia? Você acha que é um dos caminhos aí? Um dos caminhos, acho que a bateria, sem dúvida alguma, é um dos caminhos. Mas em termos da tecnologia solar fotovoltaica, assim, sem dúvida alguma, Tobias, assim, agora é o melhor momento que a gente tem para o cidadão, para o consumidor, para o produtor investir. Por que agora é o momento? Porque a gente está, né? A gente tem uma alta de tarifas muito grande, como a gente comentou. Então, a gente 500% em 6 anos. Assim, é absurdo a quantidade de aumento. Coisa de que a Brasil, nossa... né? Exatamente. Uma das tarifas de energia mais caras do mundo é a do Brasil, por sinal. A gente tem, então... Está complicando agora com essa crise do diesel, né? Exatamente. A refinaria de Paulínia com problema para produzir diesel, não está produzindo. O abastecimento dólar vai ficar cada caro, os vez mais importadores de difícil. diesel não querem importar. Vamos ter que discutir essa questão do diesel aí logo, logo. Com certeza. E a energia solar fotovoltaica, ela pode ser uma alternativa para isso. Junto aí, a gente tem que fazer um sistema híbrido, que a gente chama, né? Usar algumas outras fontes, colocar uma bateria. Mas então, o preço das tarifas de energia está muito alto. A gente já teve uma queda muito grande do preço do equipamento. Então, vai continuar caindo? Vai continuar caindo um pouco, mas acho que a queda principal que a gente tinha que ver, ela já aconteceu. E, além disso, a gente tem hoje um momento da regulamentação para o consumidor que quer gerar a própria energia dele, que é muito benéfico. Então, em termos de políticas públicas, possivelmente é um dos momentos mais benéficos que a gente vai ter para esse consumidor, para esse produtor que quer aderir. Essas normas já estão claras ou tem coisa sendo adequada, Essas normas melhorada? estão claras. Acho que o processo de melhora é contínuo. Tá, E é bom que seja, né? É, que seja assim, lógico. Mas as normas estão claras hoje, elas já trazem muitas possibilidades para que o brasileiro possa gerar a própria energia dele. E elas estão, sim, passando por um processo de revisão que a gente ainda não tem tanta certeza se vai ser um processo de revisão que vai beneficiar tanto o setor quanto foi o anterior. Né? Contudo, a gente tem uma certeza, por exemplo, de que quem entrar nesse sistema hoje vai ter o direito preservado. Então, vai continuar sendo aplicada para essa pessoa as regras atuais que são muito boas. Então, esse conjunto todo faz com que eu diria que agora é a hora. Não existe mais isso de energia do futuro. Ó, além de boa vice-presidente da associação, boa advogada, é uma boa vendedora também do sistema solar, né? Você também está profissional na coisa aí, hein, Bárbara? Acho que é paixão, né? Quando a gente gosta do assunto, quando a gente gosta do que faz, fica gostoso, fica né, fácil. de falar, né? E vender energia solar é muito fácil, viu, Tobias? É mesmo? É muito fácil porque é muito bom. Eu vou abrir uma portinha aqui em São Paulo, será que vou ganhar dinheiro com isso? Olha, sabia que no Brasil a gente tem mais de 4 mil empresas já atuando com energia solar fotovoltaica? Que legal. É daí que todos esses empregos estão sendo gerados. Olha, Então, que legal. também é um setor que tem trazido muito emprego. E o mais importante, eu diria até, Tobias, é um emprego que ele é capilarizado. Então, ele não está só concentrado nos grandes centros econômicos, né? Tipo distribui, Sudeste. né, por todo o país. Exatamente. Olha que legal. Exatamente. Ô, Bárbara, e tem gente, né, capacitada para orientar em vários setores, né? Então, tem o pessoal das empresas, né, ligadas à Absolar, né? É a Absolar ou a Absolar? Absolar. A Absolar, da Absolar. Tem os técnicos extensionistas, né? Que trabalham na área rural também, que tem conhecimento dessa tecnologia e pode orientar, né? Sim. As Ematéries aí, eles trabalham muito com energia solar também, então tem técnico que pode orientar como que você começa um projeto, né? Onde você vai buscar esse projeto. Então, é bom procurar um técnico extensionista que ele vai saber te orientar e também os técnicos dessa área, né? Das Exatamente. empresas, né? de energia solar. A gente tem visto que o ramo tem ficado de fato tão interessante de uma perspectiva de empreendedorismo, de geração de emprego, que tem hoje já vários cursos e várias certificações surgindo também
né, para garantir a qualidade das instalações que a gente tem de sistemas fotovoltaicos. Que legal. Então, são vários ramos, né, de mercado, aí, de cadeia, que estão surgindo dia após dia, trazidos por um setor que é crescente. Que bom. Bárbara, e a energia do vento também está crescendo bastante, né? Está crescendo muito. A energia do vento e a energia solar, elas têm algumas características que são diferentes. Elas são muito importantes porque, no geral, elas também são complementares. Tende a ventar mais à noite, por exemplo, né? E no sol a gente está produzindo durante o dia. Ainda não tem sol de noite aqui no Brasil, Ainda né? não, né? Mas quem sabe, né? Com essas mudanças que estão acontecendo aí. Assina um decreto, começa a ter sol de noite aqui no país. Tudo é possível aqui, né? Vai saber. Então, a energia eólica, ela tem crescido muito, só que ela tem crescido muito, sobretudo nessa geração centralizada, que são os grandes parques que abastecem a rede. A energia solar está crescendo de uma forma um pouco mais devagar, né? Porque a gente precisa que o governo, nessa forma de geração que vai para a rede, quem contrata é o governo. Então, a gente precisa que o governo crie oportunidades para contratar, né? Que o governo coloque a energia solar em leilões para o setor, leilões para a fonte. É uma demanda muito forte que a gente tem. Tem tido esses leilões A gente teve um último leilão que aconteceu esse ano, em que houve a energia solar fotovoltaica. Contudo, a gente vai ter um leilão acontecendo agora, por esses dias, né? Então, assim, ainda nesse segundo semestre de 2018, em que o governo, por exemplo, não incluiu a energia solar fotovoltaica, infelizmente. Então, enquanto a eólica tem esse foco que, no geral, é mais centralizado, a solar, ela é polivalente, né? Ela é multitask. Ela pode ir tanto para o centralizado, quanto para os telhados, aí, distribuída mesmo pelo Brasil afora e Brasil adentro. Que legal. Muito bom, muito bom saber isso aí. Voltando a falar da associação, tem alguma campanha que a associação está trabalhando no momento? A gente trabalha muito, a gente tem frentes de trabalho, né? Mais do que campanhas propriamente dita. Então, a gente tem 3 frentes de trabalho principais que a gente trabalha com o público, né? Com os setores de comunicação, também meios de comunicação e com o próprio governo. Então, uma linha de trabalho voltada para a geração centralizada, que são os parques, uma linha de trabalho voltada para a geração distribuída, então, né, esses pequenos sistemas instalados, e uma linha de trabalho voltada para a cadeia produtiva, que é exatamente para a gente desenvolver mais a indústria nacional. Né? O Brasil é um dos países do mundo que tem, né, um dos melhores recursos solares e uma das maiores reservas de silício do mundo. Né? O silício é uma das matérias-primas principais para a gente fazer os módulos, né, as placas fotovoltaicas. E pensa que a gente não enriquece esse silício aqui, a gente não trata ele aqui, né? A gente importa essa célula com o silício enriquecido para montar o módulo aqui. E é difícil a gente trabalhar ele aqui? É difícil a gente trazer essa tecnologia para cá? Acho que trazer a tecnologia para cá não é o problema. Não é tanto o problema. A questão é exatamente que a gente precisa ter uma demanda maior para esse tipo de produto para que seja viável a gente trazer essa cadeia de produção completa, né, das placas aqui para o país. Aí vai ficar mais barato ainda. Aí vai ficar mais barato ainda, com certeza. Olha que legal. Bárbara, você trabalha já há um bom tempo, apesar de jovem, né? Você já trabalha há um bom tempo nessa área de energia, tem uma experiência muito rica, né? Muito intensa nessa área. Como é que você vê a questão da educação ambiental e esses passos aí que a sociedade parece que dá muito lentamente, né? Nós estamos em 2018, no século XXI, e a gente ainda precisa ensinar marmanjo de 30, 40 anos a jogar o lixo dele no cesto de lixo, né? Como é que você está vendo essa questão da educação ambiental no Brasil, o jeito que é o nosso povo, o jeito que são as nossas políticas públicas? O povo brasileiro, ele tem uma característica muito interessante, porque apesar de todas essas dificuldades, apesar da falta de uma política pública adequada para a educação ambiental, é um dos povos mais preocupados ambientalmente que a gente tem no mundo. Mas você é suspeita para falar isso, porque você é de Londrina, fica do lado de Curitiba, e Curitiba é a cidade mais ecológica do planeta, né? Mas acho que acho que gosto muito de Curitiba também, por sinal, uma cidade boa, que foi exemplo na mobilidade sustentável, né, com a criação do BRT lá. Exportamos isso para o mundo, né? E agora a gente tem que exportar outras coisas também sustentáveis. Lá em Curitiba tem educação ambiental desde os pititinhos, exatamente. Né? Então, uma área que a gente ainda precisa trabalhar. Mas aí, para puxar um pouco de sardinha para o meu lado também, que sou do sol, né? Que sou solar,
a gente tem alguns cases super interessantes, Tobias, que são de escolas públicas e privadas que colocaram energia solar nos seus telhados, nas suas áreas. E aí, tem 2 cases que eu acho sensacionais. Um é de uma escola... Case é um jeito americanizado de falar caso, né? Hã? Tem 2 projetos que eu acho super sensacionais, que um fica numa escola de Uberlândia e o outro numa escola de São Paulo, capital. Na Arthur Alvim, em São Paulo. E elas colocaram, né, houve um apoio do governo para colocar energia solar e um treinamento dos professores também. E aí esses professores passaram a usar o sol e as placas para educar os alunos para fazer educação ambiental, mas também já uma educação sobre energias renováveis. Então, por exemplo... Então, a criançada está vendo ali na escola como que isso funciona. Está vendo como funciona, mas aí essa escola recebe desconto na conta de luz dela porque ela gera a própria energia, né? Então, ela recebe o crédito. O professor leva para a sala de aula essa conta para ensinar o aluno a fazer adição e subtração. Né? Então, ensina matemática ali com a conta de luz Exatamente. também. Então, pega o mapa do Brasil e quando vai falar das regiões, já fala sobre o potencial de radiação, de energia renovável que a gente tem em cada uma. Tem uma interseção muito legal para isso e a gente tem visto alguns projetos acontecendo. Só que, de novo, né, somente no estado de São Paulo a gente tem mais de 5.000 escolas públicas. Imagina se a gente tivesse um programa consistente de governo, não só aqui, mas em todos os estados, para essas escolas terem energia solar. Poxa vida. Ia ser uma transformação enorme. Então aí, ó, você que é pai, né, que está integrado com a escola do seu filho, que participa da escola do seu filho, né, leva essa ideia lá para a escola, né? Que tal colocar uns painéis, né, de painel fotovoltaico para ter energia solar na escola? E isso aí vai trazer uma série de benefícios, uma série de exercícios também que a criançada e a própria escola vai ser beneficiada. Muito bom. Ô, Bárbara, vamos deixar o endereço aí da internet, da associação, para quem quiser dar uma passeada lá, né? Vamos colocar aí no rodapé. Como é que é o endereço lá? Com certeza, é www.absolar.org.br. Eu aproveito e já faço um convite também para todo mundo que tiver interesse. A associação está de portas abertas para receber empresas que queiram atuar nesse segmento, consumidores que tenham dúvidas, produtores também. A gente já falou, o campo tem uma sinergia enorme, né? O campo já se vale tanto do sol para a produção, por que não para a produção também de energia e para levar essa energia até para as cidades. Fica o convite para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a nossa associação, a gente está de portas abertas. Muito bom. Então tá aí, gente, ó, a Bárbara Rubim, londrinense de nascimento, mineira de criação e recriada em São Paulo? Recriada em São Paulo. Muito bom, cidadã do mundo, né? Com certeza. Viajou bastante também, né? O Bárbara, eu queria uma frase sua aí para o nosso produtor, em cima de toda a sua vivência, da sua experiência com energia solar. Eu gostaria que você deixasse um recado aí, amarrando essa nossa conversa. Acho que o recado principal que eu posso deixar depois de toda essa conversa que a gente teve é que é para esse produtor que está pensando, né, que quer de fato, seja investir numa sustentabilidade como diferencial para o produto dele, seja investir numa solução de economia para ele, para que ele procure realmente se informar sobre as possibilidades de energia solar fotovoltaica. Hoje a fonte já está viável, o preço do equipamento caiu muito, o tempo de retorno é um investimento maravilhoso, é um investimento muito bom. E, sem dúvida alguma, a gente vai conseguir encontrar alguma forma de atender esse produtor, ainda que ele não tenha, por exemplo, um capital próprio, como a gente comentou. Então, a energia solar não é uma coisa do futuro, ela é uma coisa do presente. Ela já está acontecendo e a gente tem que cada vez mais levar isso para o dia a dia. E o campo, né, que já exporta tanta coisa para as cidades, tem que cada vez mais passar também, por exemplo, a gerar energia, ajudar, né, não só a se abastecer, mas também a abastecer as cidades. Muito bom. Doutora Bárbara, brigadão pela visita. Sempre que você quiser, vem aqui conversar com a gente. Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, estamos aí. É isso aí. Um abraço para você e para toda a equipe lá da Absolar, viu? Obrigada, Tobias. Obrigado, você. Bom, gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai trazer uma reportagem para lá de especial sobre regeneração florestal e também uma entrevista com uma pesquisadora da Embrapa, falando da importância das abelhas. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.